Olá, eu sou Camila Dubit, uma das fundadoras da Rede de Mulheres Empreendedoras da Mantiqueira. Estamos aqui no nosso podcast Mulheres se Transformam. Eu sou a Andresa, uma das fundadoras da Confraria Mulher Empreendedora, e é uma honra ter essas convidadas, nossas coautoras do livro Mulheres que Transformam, Vozes que Florescem. Gostaria que vocês se apresentassem. Obrigada, Lígia, por estar aqui. Obrigada, Mariane. É uma honra. A honra é toda nossa. Eu é que agradeço, viu? Eu sou Mariane Papini, sou vereadora aqui no município de São Lourenço, na minha primeira legislatura, mas muito feliz por participar desse projeto tão lindo, dando voz para tantas mulheres, né? Nós sabemos, né, Lígia, a dificuldade da política, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Gente, para mim, especialmente, é uma honra também fazer parte desse projeto. Quero agradecer em nome de vocês duas, Camila e Andresa, essa oportunidade que a gente teve. Eu sou a Lígia Rada, hoje eu estou no mandato de vice-prefeita pelo segundo mandato e já fui vereadora por 3 mandatos também, né? Então, a história minha na política já não é tão recente assim. Mas com todos os desafios que mesmo você no primeiro mandato, Mariana, eu tenho certeza que enfrenta até hoje. E vai ser com prazer a gente bater esse papo aqui a respeito desse livro maravilhoso e dessa iniciativa de Mulheres que Transformam. Pode. Vou começar com a Lígia. Pô, claro, o valor dessa caminhada já vem ontem, né? O que você faria diferente política hoje? Camila, eu gostaria muito, eu comecei lá em 2005. Na verdade, porque eu quis, né? Eu não fui convidada. Eu estava em um encontro de família e um tio convidou um primo. E ele não aceitou e eu falei, opa, eu topo. E foi assim que aconteceu. E eu gostaria muito de, em 2005, ter a maturidade que eu tenho hoje. Mas é impossível, né? Hoje eu tô com 42 anos. Quando eu fui eleita eu tinha 20. Então, eu sei que isso é impossível, mas eu não faria diferente de tudo que eu fiz, porque é um aprendizado, né? Para eu estar hoje aqui, passar por cada etapa desses anos foi importante, né? A gente cai, a gente levanta, a gente tropeça, mas a gente se ergue novamente. E isso, para mim, é o mais bonito. Ver que a caminhada teve frutos e que ela ainda pode ser mais longa. Então, eu não faria muita coisa diferente, mas eu gostaria de ter tido um pouco mais de maturidade. Tanto é que eu ganhei a minha primeira eleição e não consegui a segunda. E foi por Deus, né? As vontades de Deus, os caminhos que a gente traça e a inexperiência que eu tinha. Tenho certeza que hoje, se eu pensasse da maneira que eu penso, se eu tivesse a vivência que eu tenho, poderia ter sido diferente. Mas eu não mudo uma vírgula do que passou. E o mais importante, né? Não desistiu. Não. Você continuou e tá nessa caminhada. Que bom que você tá nessa caminhada, né? A partir daí foi só sucesso. Tá vendo? Que beleza. Tô pensando em festa, tava pensando... Eu sempre gostei. Sempre gostei. E você, Mariana? Conta pra gente de onde surgiu essa vontade? Foi alguém que te convidou? Ou foi você mesma que sempre teve essa Esse olhar, né? Bom, a gente entende hoje eu compreendo que eu já tinha essa vontade, minha vida toda. Mas eu não sabia o quê. Hoje eu estive essa semana com alguns amigos de escola e eles falaram, Mari, você sempre foi líder de sala, você sempre foi voltada para isso, como que você nunca viu? Mas ao longo do caminho, Andresa, eu confesso que eu não tinha pensado nessas questões de vir para a área da política, mas eu entrego tudo e entendo o caminho do Senhor na nossa vida, né? E as coisas foram fluindo, tudo foi se direcionando para chegar aqui hoje. Eu sou educadora, né? A minha parte principal é voltada para a gestão, é o que eu gosto muito. E de supervisora pedagógica, me tornei secretária de educação da cidade. Entrando nessa parte administrativa, nessa questão voltada mais para o serviço público, eu entendi ali que a gente tinha ainda muita coisa para fazer.
E aí o meu olhar despertou. Nesse caminhar, dei um convite. E aí, confesso, Lígia, que no primeiro momento eu fiquei um pouco receosa. Falei, ai meu Deus, eu vou ou não? Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu falei, eu estou aqui há 19 anos, indo para 19 anos na educação, mas eu sempre gostei da gestão, eu sempre gostei dessa administração e da possibilidade de mudar e transformar a realidade das pessoas. Na Secretaria de Educação, eu tive muitas experiências voltadas para este lado. E então, eu recebi um convite, né? Confesso que fiquei muito, muito nervosa na época, ansiosa, né, no caso, de ir ou não, como seria, mas entreguei nas mãos do Senhor e eu entendi que era essa a missão para minha vida e fui, e graças a Deus fui eleita e hoje estou aqui podendo falar um pouquinho dessa história. E a gente vê como a educação é transformadora, né? Sim. Então, quando a gente tá na educação, eu também sou professora, né, de inglês. Conheci a Lígia quando eu trabalhava aqui em São Lourenço, aí quando a gente se encontrou, a gente conversava, né, mensagem. Quando eu cheguei em Soledade, ela falou, eu lembro de você da escola. Eu falei, nossa, gente, e é tão gratificante, né? Ontem a Débora foi minha aluna. É verdade, então, é verdade. Assim, eu falo, que coisa mais gostosa, É né? verdade. Poder estar encontrando ainda com as pessoas e ter esse olhar, esse carinho. E você, né, na Secretaria da Educação, como a gente vê que a gente pode contribuir, como a gente pode servir as outras pessoas, né? Então você aqui na vereança é uma dádiva. E hoje eu entendo, né, graças a Deus, estou aqui com mulheres maravilhosas, vocês estão junto conosco nessa luta diária, trazendo voz para a mulher. E estando como mulher, como secretária que fui, educadora que sou, né, eu entendo a importância do serviço público, de políticas públicas de qualidade, porque a gente precisa mudar a nossa realidade. Então a gente tem que entender, nós estamos aqui na política para isso. É para mudar as realidades, melhorar vidas, né, transformar vidas. E com esse olhar, eu estou indo o ano que vem, né, o próximo ano eu estou indo para 20 anos de educação e vivenciei muitas coisas nesse caminhar, né? A fome, a dor, injustiças dentro de escola, e isso me fez abrir esse olhar ainda mais porque a gente precisa mudar. Eu precisava fazer alguma coisa. E eu entendi que através da política eu posso fazer mais. Então estamos caminhando. A gente está conversando aqui, essa palavra transformar. Transformar, mudar, né? Tá tão bom no nosso podcast, né? Conta pra gente, pedir. Como a sua vida foi transformada, ou uma vida que você transformou nessa área política que te marcou? Camila, a política, ela nos ensina diariamente, né? Porque você lida com realidades completamente diferentes, em setores completamente diferentes, né? Então, eu vi que eu não tenho uma causa específica para lutar, embora eu seja também educadora, eu fui professora de Direito Constitucional Administrativo em cursos preparatórios para concursos e no Instituto Federal do Sul de Minas, em alguns colégios particulares também. Então eu tenho educação como uma pauta, assim como saúde também. Mas eu sempre falei que as pessoas precisam entender que prefeitura ou governo de estado, governo federal que seja, não é uma empresa. A empresa, ela serve para ela te dar lucro, o objetivo dela. Sim. O objetivo do órgão público é diferente. É óbvio que você tem que ter uma boa gestão financeira para gerir tudo isso. Mas o que você precisa é partilhar aquilo que você tem com a comunidade. Então, as transformações, elas acontecem de modo que você veja a necessidade daquele momento, no nosso caso, na nossa cidade. Então, quando você fala assim, mas uma pauta, além de eu ser uma feminista, literalmente no sentido da palavra, embora algumas pessoas não entendam o que realmente isso seja, que a gente em momento nenhum quer brigar e discutir com homens, pelo contrário, a gente quer estar ao lado deles, apenas com as mesmas oportunidades e direitos.
né? Então, nesse ponto, eu defendo a causa e sou uma feminista mesmo. Mas o que eu acredito como meio de transformação e o que me fez entender da vida pública é exatamente isso. Você entender a necessidade de cada momento na sua cidade. Existem momentos que pode ser que a saúde esteja mais deficitária, então você precisa socorrer aquilo imediatamente. Tem outros momentos que você tem que dar uma atenção maior para o produtor rural. Tem outros momentos que a educação tem que ser mais visada. Turismo, nós temos esporte, entendeu? Então, assim, ó, a gente tem, em Soledade agora, a gente está também voltado na parte turística. A gente quer fomentar mais isso. Então, a gente precisa entender essas necessidades, né? E para poder seguir adiante. Esse entendimento, essa sensibilidade que eu acho que nós mulheres temos essa vantagem sobre os homens, que me desperta, que me transforma todo dia. E você virar e falar assim, estão precisando mais de mim aqui, estão precisando mais de mim ali. Então, eu sigo de acordo com a necessidade que as pessoas, né, mandam. É por aí. E Lígia, olha que importante. Além de estarmos aqui hoje combinando, né, o nosso look, claro, não foi que não foi combinado, mas esse momento é tão importante, escutando você falar aqui agora pra gente, nós estamos aqui com as duas vertentes, né, o executivo e o legislativo, né, não estou apenas nós, ou uma outra vereadora, falando as duas pelo legislativo, nós estamos aqui ouvindo você, que está aí há quantos anos, né, com essa experiência no executivo, e hoje no legislativo, e olhando você falar um pouco disso, como que é importante, né? As pessoas precisam entender que o legislativo e o executivo precisam caminhar juntos. Nós estamos sempre lutando e batalhando pela mesma causa, que é a nossa comunidade, que é melhorar a nossa cidade. Eu estava discutindo, eu falei, gente, que maravilha estar aqui com você hoje, combinandinhas com a Dia dos Meninos, e podendo ouvir você um pouco agora, a sua experiência toda no executivo. Bom, Cara, eu agradeço, Mariana. É uma honra para mim estar com você aqui hoje. para mim, Mas, de fato, é muito importante que executivo e legislativo sigam juntos, né? O objetivo, independente de posicionamentos ideológicos ou partidários, ele tem que ser o bem comum da população, né? Eu não posso me importar com o que a oposição pensa, a situação pensa em termos ideológicos. Eu tenho que me importar com o nosso município, com a qualidade de vida dos nossos munícipes. Então, nesse sentido, eu acredito que se todo mundo, de fato, quer o bem da sua cidade, a gente precisa caminhar junto. E eu já criei nas atividades que eu tô chamando ela de Liginha. Fica à vontade. Fica à vontade. E eu sou tão abusada que no grupo nosso do livro eu falo, meninas. Eu falei, gente, estou falando com o prefeito, vice-prefeito, vereador, meninas. mas ó, eu tenho esse costume. Eu também tenho esse costume de falar, meninas, meninos, é normal, né? A gente já pega esse E é um costume. carinho, né? Então, às vezes a gente se acolhimento. identifica, né? E agora eu só chamo de bestes. Os best-sellers. Acho chique. Ai, mas assim, tá tão gostoso esse bate-papo, né, Camila? Porque a gente pôde, depois dessa noite de autógrafos, foi maravilhosa, né? Viver tudo isso, ver vocês ali do palco, com a família. Gente, foi assim, emocionante. Porque ano passado, né, foi nosso primeiro ano de lançamento de livro. A gente saiu tão nervosa ali, assim, tão preocupada em dar tudo certo, recebendo as pessoas. E esse ano agora a gente pode aproveitar, né, Camila? Tá mais em contato com vocês. Então, assim, tá sendo muito maravilhoso. Servindo, poder estar nesse bate-papo com vocês também. Ter esse momento, né, de dar uma misturada, né? Porque a gente foi fazendo os horários, né? Então, assim, foi muito bom porque vocês escolheram os horários e o assunto vai fluindo e vai ficando tão gostoso, né? Então, assim, como a gente aprende com vocês. Porque a gente não é da política. Apesar da gente fazer política desde a hora que a gente acorda. Exatamente. A gente vai aprendendo. Eu nunca me vi uma pessoa política, né? Fazendo política, estando na frente. Meu pai
teve Secretaria de Meio Ambiente na cidade, tinha a ONG SOS Rio Verde, tinha Barqueata, eu participava. E eu achava aquilo tudo, assim, tão legal, tá ajudando, tá numa causa, né? E poder estar aqui hoje com vocês, e mesmo sem saber, gente, a gente começou o livro com mulheres empreendedoras. Sim. E como eu falei ontem, a gente não sabia onde a gente ia chegar, a gente também não sabe onde a gente vai. Eu quero ir além. Do livro, né? A gente além. Gente. Foi lugar. A gente só queria escrever um livro. E tem uma noite de autônomos, mas a gente chegou além. Nossa, então assim, é muito bom. Eu quero saber de vocês. Como que foi escrever um livro? Vocês já tinham pensado em escrever alguma coisa? Ou foi uma surpresa? Pode? Andresa, como educadora, né, sou apaixonada nos livros e a gente sempre pensa e gosta de estar nesse caminho. Mas eu confesso, eu estava ontem conversando com vocês lá na nossa linda noite de autógrafos, inclusive, gente, que momento sensacional. Eu tive que ficar segurando o choro lá, sabe, Lígia? Toda hora, porque vendo as mulheres, e para nós é muito emocionante, né? Parabéns para vocês, organizadoras deste evento, dessa ideia, desse projeto, porque, gente, é como você disse, Camila, nós vamos a lugares inimagináveis, né? E nós estamos plantando aqui uma semente, ainda me emociono de falar, porque nós precisamos dar voz. Então, mais uma vez, parabéns. Porque esse foi um projeto tão lindo, e é um projeto tão lindo, que a gente precisa divulgar muito e ir cada vez mais longe. Mas escrever não é fácil, porque no momento de falar sobre mim, ontem a gente estava conversando sobre Lali, já tem uma dificuldade muito grande de falar de mim. Eu falo de tudo, menos de mim. E aí a gente é muito fechada, eu sou muito fechada nesse ponto. E aí quando vocês surgiram com a ideia, mas conta a sua história, eu falei, ai meu Deus, como eu vou falar aqui agora? O que eu vou escrever aqui agora? Com tantos caracteres, o que eu devo colocar, né? Mas foi muito gratificante, Andresa. Eu fiquei muito feliz. No momento da escrita, e quando a gente senta para a gente relembrar a nossa história, para a gente voltar ao passado, por várias vezes, quando eu estava pensando, escrevendo o livro, me emociona, é difícil falar, porque eu vi aquela menina que sonhava em mudar o mundo, como ela ainda não sabia, e pude voltar à minha história, e confesso que uma grande parte dessa história estava um pouquinho esquecida, porque a gente desliga aquilo que nos causa dor, né? E eu tive que reviver esse passado. E quando eu revivi esse passado, eu pude entender melhor ainda por que eu estou aqui hoje. Foi tão importante, Andresa, porque eu acredito que no nosso dia a dia, no meu dia a dia, Lígia, eu não pararia para fazer essa reflexão hoje. A gente caminha num mundo tão rápido, as coisas tão automáticas, e quando eu precisei sentar e voltar à minha história para contar um pouco do porquê nós estamos aqui hoje como vereadoras, né? Eu, no caso, como vereadora, eu pude retomar uma história e entender essa missão que hoje eu estou seguindo na minha vida. Então, foi um momento extremamente, meninas, como você disse, né? Foi um momento, meninas, assim, muito valioso para minha vida, muito importante para minha vida. E principalmente no momento que estou vivendo hoje como vereadora, foi importante parar, voltar, refletir, entender. É sim a sua missão, menina. Continua, né? Eu podia acolher aquela menininha que eu fui e falar, vamos embora, vamos firme, a gente está aqui, a gente está vencendo. Foi muito importante. Nossa, foi um momento muito valioso para a minha vida. Isso vai ficar aqui eternizado. Essa história é linda. Obrigada de todas essas mulheres, né, gente? É difícil ler o livro sem se emocionar. Confesso que foi difícil quando a gente conseguiu, né, Lígia, ler a história de cada uma. Eu falei, gente, que inspiração, né? A gente ganha mais força ainda para seguir o nosso caminho. Foi sensacional. Mariane, é muito bonito que você ainda se emocione com essas histórias. Porque quando a gente se emociona de verdade, é porque a gente está fazendo de verdade. E isso é muito bonito, que você nunca perca isso na sua vida, na vida política, viu? É exatamente sobre isso que a Mariane acabou de falar. Quando eu comecei a escrever, eu falei assim, gente, eu preciso voltar 20 anos atrás. Eu preciso lembrar como isso começou.
Eu preciso entender o porquê que eu estou aqui hoje. E isso mexe com a gente. Isso nos faz lembrar de coisas que estava esquecida. Tanto coisas boas, tanto coisas que a gente sofreu, né? Porque não é fácil. Eu me lembro, na minha primeira campanha, que eu tinha 19 para 20 anos, eu ouvi coisas do tipo, é uma menina, imagina, você vai votar nela? Uma menina, é uma criança, sabe nada da vida. Aí, às vezes, outras pessoas, homens especialmente, né, falam assim, isso não é coisa pra vocês não, larga a mão disso. Então, a gente começa a viver, e quando começa a dar certo, e você não desiste, você vai à luta, você percebe que você faz parte de um grupo de pessoas ou que querem uma mudança, que querem uma transformação, ou pelo menos deveriam, né? Eu quero transformar a minha vida e a vida das outras pessoas. Então, estar num projeto de escrever um livro, de contar um pouco da nossa história e poder inspirar ainda outras mulheres, assim como a Manu estava ontem. Que graça de menina com 16 anos, pensando daquela forma e querendo ir para frente, né? Não penso só em mim, não é só olhar para o meu umbigo, né? Eu quero ver o bem das pessoas, eu quero ver o desenvolvimento da cidade. Isso é muito bonito. E escrever isso foi uma honra. Eu confesso que me inspirou tanto que eu estou querendo escrever mais coisas. Eu gostei da experiência, né? E gosto muito de escrever, gosto muito de pensar além. E de imediato, gente, a gente não pode deixar de agradecer o carinho de vocês, de todas vocês. Camila, Andressa estão aqui. As outras, eu vou ler aqui para eu não esquecer. A Fernanda, a Luciana e a Tiziana. Que graça que vocês foram com a gente. Quisera toda mulher tivesse essa sensibilidade que vocês tiveram com a gente, sabe? Nós não estamos aqui para competir umas com as outras. Nós estamos aqui para unir forças. Eu quero ser amiga da Mariane. Eu quero ser amiga da Selma. Eu quero ser amiga da Nara. Eu quero ser amiga de todas as coautoras que fizeram parte deste livro. Porque a gente precisa se unir. A gente não está aqui para competir. A gente tem que se unir. A gente é uma coisa só. Então foi um privilégio e um prazer imenso. Muito obrigada. Nossa, foi lindo. Foi, né? A gente se emociona o tempo todo. Eu já subi no palco antes com voz largada, já chorei, toda vez eu me emociono. E é muito legal. É muito legal. Essa união, a gente tem que trabalhar para isso, né? A gente sabe que culturalmente a gente não tem. Não é culpa dos homens, não é culpa das mulheres. Talvez responsabilidade da gente mudar esse cenário, né? Igual ontem lá, estávamos no meio de homens, hoje também, o tempo todo. Então, não é uma luta um contra os outros, mas saber que cada um tem seu papel, cada um deve fazer seu movimento e motivar, inspirar, porque cada um está aqui para um tal oposto. Eu acredito muito nisso. E Camila, até mesmo entre nós mulheres, né? Conforme eu coloquei na minha história, mulher precisa apoiar outra mulher, precisa incentivar outra mulher. Como a Lígia disse, nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para trabalhar em união, em colaboração uma com a outra, né? Então, quando a gente entender que o caminho, ele é muito mais bonito quando nós damos as mãos, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. E esse livro vem trazer justamente essa visão. Nós podemos muito mais quando nós nos damos as mãos, nos acolhemos e trabalhamos juntas, do que quando nós separamos, né? Quando nós dividimos essas histórias e não trabalhamos juntos, principalmente na política, porque o nosso objetivo final é o mesmo, né? É transformar e melhorar a vida das pessoas, né, Lígia? A gente não precisa concordar com tudo. Exatamente, exatamente. Mais escolhido que trabalho diário, no política, não sou mais diário, eu estava aí. Precisamos ir para o fim.
Cena. Já, gente, como assim? E a gente começa com uma conversa tão leve, tão gostosa, né? Ele verdade. flui de uma forma tão maravilhosa. É verdade. E a gente só aprende com vocês. A gente que tá chegando agora, né, Camila? Exatamente. A gente trouxe a ideia do livro, né? Então, assim, como a gente aprendeu com vocês e continua aprendendo e tendo contato com quantas mulheres que estão na política há mais tempo, que vocês já se conheciam, mas às vezes não estavam em contato. Então, que união gostosa, né? Que fez esse coletivo, eu falo, né? Que é mais um coletivo de mulheres, né? Que a gente possa cada vez mais ir aumentando essa corrente. Andresa, você disse, apesar de pouco tempo, eu tenho, né, sempre no meu coração que Deus, ele nos caminha, ele nos faz caminhar pelo local correto, pelo trajeto correto. Então, cada uma aqui com a sua vivência, do seu conhecimento, com a sua experiência, e Deus nos coloca numa missão, e cada um tem a sua missão. E quando a gente compreende essa missão, quando a gente compreende a missão de servir que Deus nos plantou, tudo flui bonito como está fluindo aqui. Então, se eu puder ainda falar, Camila, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu acredito no propósito dele para a nossa vida, eu acredito na missão de Deus para a nossa vida, e na força dele, a gente tem que entregar todos os nossos dias. Lígia, na política, que ele esteja sempre ao seu lado, Camila, Andresa, a Ticiana, a Fernanda, a Luciana também. Cada uma de vocês, que Deus abençoe por esse projeto, o caminho de cada uma de vocês, o trabalho de cada uma de vocês, porque a nossa missão é servir o próximo, e que seja da melhor maneira. E eu encerro que seja Jesus à frente e não a mim, né? Quando a gente trabalha, a gente entende que o nosso servir é para Ele, tudo flui da melhor maneira possível. E assim a gente vai vencendo todos os nossos dias. Só que voltando a falar da Andréia, assessora da Mariana, eu conheço a história da Andréia há bastante tempo, está aqui nos bastidores. E essa questão da gente se unir e vibrar uma pelas outras é muito importante. Então, assim, eu vim acompanhando a Andréia, depois a gente parou um tempo, não sei o que foi, mas no dia que eu vi ela ali sendo sua assessora, na hora que caiu a ficha, deu um grito, falei, Andréia, parabéns, não sei o quê. E eu acho isso muito importante, né? Porque é divino. Reunião, você diz, é importante, só quebrando para a Igreja de Souza, nós nos aproximamos por uma missão, né? A gente na política e na vida pública, nós temos pautas, né? Claro que nós trabalhamos por um todo, mas nós temos pautas específicas. E a minha grande pauta de vida e profissional é a inclusão, né? Como várias outras, a educação, enfim, mas a inclusão é minha grande pauta de vida, né? Porque eu tenho uma história pessoal e uma história profissional nela. E quando eu a conheci, ela também é voltada para a área da inclusão por questões pessoais da vida. E nós não tínhamos essa amizade, Camila. E no primeiro momento, nós conversamos, né? Eu falei para ela, nós vamos mudar isso, nós vamos fazer juntas. E desde então, Andresa, nos tornamos amigas. E eu falei, eu preciso de uma pessoa como ela ao meu lado. Porque a gente luta, a gente tem o ideal da inclusão. E a minha assessora hoje, eu tenho a grande felicidade de ter uma amiga do meu lado e que luta e que está comigo, batalhando diariamente por uma pauta tão difícil ainda na nossa sociedade, na nossa comunidade, que é a inclusão. Muito se fala de inclusão e pouco se faz, né? As leis são lindas, maravilhosas, mas há pouco preparo para realmente incluir. E quando eu falo de inclusão, não estou falando só da pessoa deficiente, com deficiência ou neurodivergente. A gente fala das pessoas idosas, com mobilidades reduzidas, porque, gente, a inclusão é para todos, não é, Lígia? A inclusão é para a necessidade de cada um. Né? Então, eu tenho muita preocupação, Camila, em não rotular. E aí a ideia, como você disse, veio através de lutas que eram silenciadas, lutas de mulheres sozinhas, que quando a gente se une, a gente consegue ir cada vez mais longe. Da falando, eu tô lembrando de quando eu vi, porque eu não sabia que ela era sua assessora, eu vi em algum evento que a gente foi na Câmara, eu vi ela ali se movimentando, André resolve isso, André resolve aquilo, e ela sorrindo, eu olhando pro André com uma cara de satisfação, assim, ai, gente, que belezinha, abençoando ela ali o tempo todo, falei, parece que ela tá no lugar que ela deveria estar, que talvez ela nunca tenha sonhado, imaginado estar ali, né? É um olhar de uma mulher para outra mulher, um olhar de uma mulher, e é isso a gente vai transformando, muito legal. E assim,
Mulheres que transformam, vozes que florescem. Muito bom. Vamos terminar, vamos deixar a mensagem final. Gostaria que vocês olhassem para a câmera, deixassem uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez as meninas, as organizadoras do projeto, por esse belíssimo livro, né, que conta as histórias nossas de todos os dias e fazer com que as pessoas entendam a nossa luta. Em momento nenhum, como nós dissemos, nós queremos competir nem com os homens e muito menos umas com as outras. Nós só queremos ter as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. E na vida pública, ser mulher não é uma tarefa fácil. Nós somos julgadas mais do que os homens, nós somos apontadas, nós somos olhadas de uma maneira diferente. Quando, na verdade, esse olhar deveria ser para o bem. Porque, na verdade, nós somos mais prudentes, mais organizadas, mais não digo competentes, mas nós sabemos formar mais equipes, nós colocamos o trabalho à frente e não o lado pessoal. Então, eu sempre digo que neste caminho que eu estou há mais de 20 anos, cada dia é um dia de luta, mas existem também os dias de glória. E o que a gente nunca pode deixar de lado é a nossa fé, porque eu sempre disse e vou continuar dizendo, quem tem fé não tem medo. Agradeço muito a oportunidade de todas vocês, aproveito e parabenizo Mariane, que está aqui do lado, que também é uma inspiração para nós. Obrigada, gente. Eu gostaria de deixar aqui meu carinho, meu abraço a todas as organizadoras deste livro. E você que nos acompanha, leia esse livro. Eu tenho certeza que você terá momentos maravilhosos de reflexão e mais inspiração para o seu dia a dia. Como nós falamos aqui, nós respiramos política. Política está na nossa vida o tempo todo, no nosso dia a dia. E nós temos certeza que esse livro vai poder influenciar, inspirar, incentivar ainda mais meninas, jovens e mulheres a seguirem nesse caminho, que é tão difícil para nós mulheres, mas que nós estamos aqui, lutando cada vez mais pelo nosso espaço, pela nossa voz e pelo nosso reconhecimento. Vamos juntas, porque eu tenho certeza que a gente pode transformar cada vez mais vidas com o nosso amor, com o nosso carinho, com o nosso olhar. E como eu disse aqui, e eu sempre gosto de encerrar as minhas falas, floresça onde Deus te plantar, porque assim todos os seus planos serão bem-sucedidos. Ai, que lindo. Obrigada, meninas. Obrigada, Camila. Obrigada. Obrigada. Isso que vai ter a semana.